Boa noite, Grupo Gafta. Vamos ouvir esse lindo louvor, Minha Essência. Vim até aqui, derramado meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conhece bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar o teu cheiro. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Teu cheiro. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Sérgio. É uma alegria estar mais uma vez com você. Chegou o dia. O Grupo Gafta, todos os encontros, a gente fala das nossas parcerias, das pessoas que nos apoiam, das comunidades terapêuticas, dos psicólogos. A gente tem um carinho por cada um que vem nos ajudando. E sempre quando eu falo Grupo Gafta, as pessoas falam, nossa, nome difícil. Aí quando eu falo assim, comunidade Power, o pessoal fala, você só fala coisa difícil? Mas eu falei, não, mas é o difícil que está funcionando. É a doença da dependência química, que é difícil falar desse tema. Aí você fala Grupo Gafta. As pessoas, não, mas que nome difícil. O que é Grupo Gafta? É um grupo de apoio às famílias toxicômanos e alcoolistas, onde que a gente abraça a família, onde que a gente acolhe as famílias e direciona para as comunidades terapêuticas, aquelas comunidades que está lá para abraçar também aquela pessoa que muitas vezes a sociedade discrimina. E as comunidades terapêuticas, ela vem, acolhe, ensina o processo, o que fazer para manter limpo, aí depois o Grupo Gafta dá sequência. Isso se a pessoa querer, que ninguém faça nada obrigado. A pessoa tem que admitir. No Grupo Gafta, a pessoa tem que admitir. E muitas vezes, para você admitir o tratamento, você tem que... A pessoa não consegue enxergar. Aí a pessoa tem que ir para uma comunidade, às vezes forçada, ou sem querer, a família assina um termo, aí depois a família agradece, a pessoa agradece. Nossa, aquela comunidade terapêutica, aquele Grupo Gafta, aquele grupo de autoajuda, não só o Grupo Gafta, Amor Exigente, Alanon, AA, os grupos me fez eu ter um olhar diferente. Meus irmãos,
você que está nessa live, acredita. O índice de pessoas que participam do grupos que dá certo é grande, mas para aqueles que perseverem. Aquelas pessoas que vai lá só buscar carimbo, não funciona. Eu falar para você o índice é assustador, mas eu tenho que ser claro, eu tenho que falar para você, meus irmãos, se você está nessa live, porque algo tocou em você, eu espero que você, eu não sei se você está no sofá, eu não sei se você está na cama, ou se você está preparando a janta e ouvindo essa live, mas deixa essa mensagem no seu coração, deixa essa mensagem entrar na sua mente. O Grupo Gafta prepara um tema, um profissional que ele vem aqui, ele estuda, ele se dedica, ele fica uma semana preparando para falar com você. Então sejam todos bem-vindos, minha equipe está aqui toda ansiosa também, vai estar falando, psicólogos, o profissional, pessoas queridas, aqui do grande ABC. Muitas vezes, as pessoas vão lá para o interior de São Paulo, anda 2 horas para levar uma pessoa para internar, sendo que dentro da nossa cidade tem uma comunidade que faz um trabalho maravilhoso. Então, o Grupo Gafta vem conscientizando você que está nos acompanhando. Abra o coração. Todos os encontros do Grupo Gafta, a gente lê a palavra do Senhor. A nossa base é Deus. Aí, quando você está com Deus, aí vem os frutos. Tudo que está aqui acontecendo aqui hoje é frutos de uma perseverança. Então, nesse momento, eu vou convidar o Edilson, meu grande parceiro, meu grande amigo, hoje o cara viajou 17 horas, mas ele tem um compromisso, não com Paulo, mas com ele mesmo. Ele está fazendo isso, está ajudando ele. Aí, ele ajudando ele, ajuda o Grupo Gafta, ajuda as famílias. Então, convido você, Edilson, deixar Deus tocar no seu coração e falar algo que possa ajudar aquela família que às vezes não está acreditando. Amém? Amém, Paulo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Edilson. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edilson. Boa noite vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Que a paz de Jesus esteja no teu coração. Amém? Amém. Vamos para a partilha da palavra de hoje, né? O evangelho que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28, né? Vamos pegar aqui. Começa assim. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a tua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a prejudicar a sua vida? Ou o que se dará a um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, e então recompensará a cada segundo as tuas obras. Em verdade, eu vos declaro, muitos destes que estão aqui não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho bíblico, né, que a gente está meditando hoje, ele vem falar da renúncia. Todos nós precisamos renunciar a algo, né, às nossas vontades. Se a gente tem um propósito na nossa vida, não que seja apenas para a questão da dependência química, né, que nós vamos falar hoje, mas qualquer coisa que a gente for fazer, precisamos renunciar. Sim. Como diz aquela palavra, né? Muitas vezes a gente precisa perder para ganhar lá na frente. E quando Jesus fala isso, né, muitas vezes para as pessoas, né, elas não vão entender, né? Como que eu vou perder agora para ganhar lá na frente? Como assim eu tenho que renunciar? Muitas vezes a gente tem que renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que nós temos como meta aqui na nossa cabeça. A gente acha que já tem o plano todo certinho. Muitas vezes a gente tem que renunciar a nossa vontade, o nosso desejo, né? Por exemplo, um casal casado aqui, a Kátia e o Paulo, muitas vezes não tem que renunciar a algumas coisas para viver todo bem. Dia. Todo dia, toda hora, né? Eu sou casado há pouco tempo, mas muitas vezes eu tenho que renunciar às minhas vontades por causa do meu filho, por causa da minha esposa, do trabalho, na vida profissional.
seria bom a gente ter aquele chefe que é bonzinho, né? Todo mundo quer isso, né? Topa, né? Topa qualquer coisa, né? Que paga a gente bem o salário, deixa a gente fazer. Não, mas a gente tem que renunciar. E aqui, Jesus, ele fala assim, né? Aquele que quiser me seguir terá que renunciar à sua vida. Aí, como assim, mano? Renunciar à minha vida? Jesus não veio para dar vida para nós? Vou deixar de viver? Vou deixar de viver? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vou pegar só um exemplo aqui, né? Dar um testemunho hoje. Eu poderia estar em casa dormindo, né, Paulo? Hoje está dirigindo. Merecido, hein? Merecido. É merecido, não. Vamos colocar assim, é uma boa desculpa, né, não? Sim. É um bom argumento. Eu acho que o Paulo não ia ficar bravo. Brincadeira, eu acho que o Paulo ia ficar bravo. Eu deixei o plano B, mas a gente fica... Brincadeira, só para descontrair. Mas eu tenho o compromisso, que nem o Paulo falava aqui, não é o compromisso com o Paulo, com a Kátia, é o compromisso comigo mesmo, né? Porque se eu dei a palavra que eu estaria aqui, eu tenho que cumprir com isso, porque muitas vezes quantas vezes a gente abre mão de fazer alguma coisa ou deixa de fazer algo por qualquer coisa? Deu uma dor na unha do pé, não tô afim, aí você arruma uma desculpa e não vai. Muitas vezes a gente precisa, sim, renunciar às nossas vontades, né? Posso estar cansado, mas louvado seja Deus, que nem fala aqui. Temos que sacrificar, vamos sacrificar um pouquinho aqui. É a mesma coisa que procrastinar, né? Sim, a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando a coisa acontecer. Meus irmãos, nada nessa vida vem fácil. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós temos que lutar bastante, temos que suar a camisa, né? Temos que batalhar bastante. E é isso que Jesus fala, né? E tudo que a gente for fazer aqui na Terra, né? Que a gente fizer de bom grado. Porque também não adianta também a gente fazer... eu vou fazer isso porque eu quero alcançar o reino dos céus, né? Eu estou fazendo isso por causa que eu vou chegar lá, Deus vai dar reservado o meu lugar lá. Se for assim, a gente está fazendo uma barganha, né? Fazendo uma troca com Deus. E não é assim que funciona. Nós temos que fazer de coração, né? Quando a gente fala aqui, carregar a tua cruz, é carregar os nossos desafios, aquilo que nós temos para ultrapassar as barreiras que venham passar na nossa vida. Tem até uma historinha que fala lá daquele homem, né, que estava carregando a cruz, e aí apareceu uma pessoa no caminho lá, e falou assim, o que você deseja? Tá muito pesado aqui, por que você não corta um pedaço dessa cruz? Ele foi lá, cortou, vou só resumir aqui. Aí ele foi cortando, cada momento que ele ia, cortava um pedacinho. Achou fácil, não? Foi fácil? Tá fácil, né? Ele me deu a faca aqui e tinha outras pessoas também carregando as suas cruzes. Ele foi o primeiro a chegar lá no destino. Os outros ficaram tudo para trás. Cheguei aqui no meu destino, agora eu vou descansar. Aí ele descansou e aí apareceu Deus. Agora é sua hora de ultrapassar o abismo. Mas Deus, como é que eu vou passar o abismo? Como é que eu vou atravessar para o outro lado? E o abismo, né, para chegar até o céu, era exatamente o tamanho da cruz. Os outros que ficaram para trás lá, que trouxeram, né, as suas cruzes, conseguiram passar e ele ficou para trás. Muitas vezes, né, o desafio que a gente está passando hoje, que muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou aguentar, eu não estou conseguindo. O desafio que você está passando hoje vai te ajudar a encontrar o Deus lá na frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom. Deus, muito bom, viu? A gente só tem que agradecer, porque eu acho que a gente se alimenta da palavra, né? E a palavra, ela é sábia quando ela vem para a gente meditar e refletir do nosso eu, né? O quanto eu tenho que renunciar, ou quanto às vezes eu deixo de renunciar, né? Então é bom fazer a gente pensar realmente e refletir, né? E eu queria falar boa noite também para vocês que estão aí, né? Quem está chegando, né? Quem está pela primeira vez, está vendo essa live e não entende mais ou menos o que é essa live, né? O que é essa live, Paulo? Eu falo uma transmissão que para ajudar aquelas pessoas que às vezes está dentro de casa, não consegue, não pode ir no grupo. E a gente vem aqui. Um grupo de apoio às famílias. Nós estamos aqui para orientar da melhor forma vocês, né? Não estamos aqui para julgar, para apontar erros, não. Nós estamos aqui realmente para compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender também um com o outro, tá? Vocês podem aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aí, que a gente vai colocar para a psicóloga
o terapeuta responder, né, na medida do possível. E também, se é bom para mim, se é bom para você, então compartilha, né? Aproveita já esse tempo, tá lá embaixo, lá, compartilhe com os seus amigos, com a família, porque hoje nós vamos falar de um tema que às vezes ele é muito pedido e às vezes ele fica muito isolado. Porque se fala muito da dependência química, né, Paulo? Se fala da dependência química mais do lado masculino. Mas e a mulher? E qual que é essa diferença da dependência química entre homens e mulheres? E hoje a gente trouxe a Cláudia e o Isaías, né? A Cláudia ela é psicóloga, né? Especialista em dependência química. O Isaías é terapeuta, né? E também ele tem a especialidade em dependência química. E eles são coordenadores de uma clínica feminina, né? E eles vão partilhar um pouquinho do conhecimento deles conosco e falar um pouquinho dessa diferença, né? De alguns fatores, de algumas problemáticas que eles encontram lá e dentro do trabalho deles. Bem-vindo, Cláudia, bem-vindo, Isaías. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edilson. Boa noite, Kátia. O pessoal que está nos assistindo, né? Eu espero que a gente possa contribuir para esclarecer algumas coisas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso que a Kátia lembrou bem e que é realmente, Kátia, esquecido. A dependência química como uma doença nas mulheres e que hoje vem aumentando muito. E como aí você falou, no grupo sempre se fala mais do homem do que da mulher, né? No tratamento também a mulher é sempre deixada para trás. Quando ela vai buscar o tratamento, já às vezes está tarde demais. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Edilson. Já começou com o show dessa palavra do Edilson aí, né? Que é a renúncia e o compromisso. Renúncia é sinônimo de recuperação para nós. Se a pessoa não renunciar àquelas suas vontades, àqueles seus hábitos, àqueles seus lugares que frequentava, jamais vai obter sucesso. Então, já começou aí, parabéns, tá? Pela apresentação inicial aí. E agradeço pelo convite e agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu não sei se, Kátia, você quer perguntar alguma coisa ou se eu posso começar a falar um pouquinho depois. Pode ficar à vontade, tá? Tá, então, tem algumas pessoas que viram um vídeo meu falando sobre essa diferença no tratamento entre mulheres e homens, né? Naquele vídeo, eu começo esclarecendo que muitas vezes a mulher, ela foi constatado cientificamente já que a mulher traz muitos transtornos antes da dependência química. A dependência química não é a doença primária, como a gente chama, são os transtornos que são. Então, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de humor, né? O transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são todos fatores que muitas das vezes, não necessariamente sempre, tá? Mas muitas das vezes são a doença, a causa primária, e não a dependência química. A dependência química acontece em decorrência desses transtornos. Transtornos alimentares são muito comuns, tá? Então, a mulher começa com um transtorno, vai para a dependência como uma forma de aliviar, né, o que sente, porque a mulher é muito mais emoção do que razão. E aí a gente vai continuar um pouquinho na ciência, dizendo que a mulher tem uma questão hormonal, que o homem não tem de uma forma tão forte como nós. Nós passamos boa parte da nossa vida em transformação por conta dos hormônios, né? Então, a mulher entra num período pré-menstrual, todo mês, a mulher menstrua, a mulher depois vai entrar na menopausa, a menopausa vai trazer uma série de fatores de mudança corporal, de mudança emocional, né? Esses hormônios mexem com toda a nossa vida. E
Como nós já temos essa tendência a ser mais emocionais, a gente tem ainda mais esse agravante, né? Que precisa ser cuidado e muitas vezes nós não cuidamos. Então, a dependência química, o uso de qualquer substância psicoativa que altere meu humor, vai me ajudar a lidar com essas situações para aquelas mulheres que não conseguem entender, ou que são mais frágeis e não conseguem lidar com os seus sentimentos. Na dependência química, tanto para o homem quanto para a mulher, o mais importante é cuidar, né, do aspecto emocional, comportamental, né, e do pensar. O sentimento, a emoção vem do pensar. E o sentimento nos leva a comportamentos que não podem ser bons ou podem ser ruins para a gente. Então, no tratamento da dependência química feminina, a gente tem uma grande dificuldade que é essa: reensinar, né, reprogramar a mulher para que ela consiga usar um pouco mais o lado racional do que só apenas o lado emocional. O que para o homem no tratamento, às vezes, é muito mais fácil. Como o homem já usa muito mais a razão, o que ele tem que aprender é a lidar com as suas emoções, né? E como ele usa mais a razão, às vezes fica mais fácil dele entender determinadas coisas, dele ter esse comprometimento com ele mesmo, dele não sofrer com os estados hormonais pelos quais as mulheres passam. A gente esqueceu não, eu lembrei agora, né? A mulher ainda tem o processo da gravidez, né? Aquelas que têm filhos e tudo, que às vezes têm filhos muito novas e passam por todo um processo complicado emocional. Então, são muitas questões que levam o tratamento da mulher a ser mais difícil, no sentido de abranger toda essa área racional que não existe nela, neste momento da dependência química, onde ela desenvolveu a dependência química. Eu não sei se eu ajudei ou confundi, mas eu vou passar a palavra para o Isaías e ele vai falar um pouquinho também sobre como é o tratamento para as mulheres, tá bom? Bom, eu vou começar assim. Eu tenho um amigo que ele tem uma instituição masculina, né? E uma vez, numa reunião de equipe deles lá, ele sugeriu que iriam abrir uma clínica feminina. O pessoal levantou a mão para o céu e falou: não faça isso, pelo amor de Deus. É mais fácil a gente trabalhar com 150 homens do que com 30, 40 mulheres. E realmente é muito difícil, tá? Eu tive essa experiência no início da minha recuperação, né? Eu sou uma adicto em recuperação há muitos anos, mas lá em 2000, 2001, eu trabalhando na clínica com homens, né? Eu tive um, acho que travou, né? Oi? Não travou, não. Não travou, não? Pode continuar. Tá, então eu tive uma grande experiência com o público masculino, né? E depois comecei a trabalhar também como vocês fazem aí com um grupo de apoio. E isso para mim me ajudou muito no meu crescimento espiritual, no meu crescimento na recuperação, né? Acabei indo para Uberlândia também, fiz um trabalho lá durante 2 anos. E quando eu voltei para cá em 2010, apareceu a oportunidade de eu adquirir a Power, que era de uma outra pessoa que tinha mais 2 clínicas masculinas, né? Da qual eu trabalhei, da qual eu era diretor. E com o decorrer do trabalho, nós fomos vendo que realmente o público feminino ele usa muito a parte assim da sedução, tem aquela parte emocional. A mulher é muito mais emotiva do que racional. Até as maneiras de agirem dentro de uma instituição são diferentes. O homem ele é muito mais organizado. Você fala uma vez só, o homem já te obedece. Isso estou falando dentro de uma instituição, tá? A mulher não, a mulher você tem que ficar chamando atenção várias vezes, porque vem sempre com uma desculpinha, né?
de que não tem necessidade de ficar pegando tanto no pé, mas, graças a Deus, nós temos muito apoio das famílias lá na instituição, porque nós pegamos no pé, sim, porque elas estão lá para serem reeducadas, e as famílias têm nos apoiado, em todos os sentidos, né? Em questão de ligação, em questão de perca de minutos na ligação, perca de total de ligação, porque tem que haver disciplina. Então, a grande diferença na masculina com o feminino é a parte disciplinar. O homem, ele é muito mais racional, como a Cláudia acabou de falar, né? E um dos problemas que nós percebemos no público feminino é a questão da mulher que é mãe e que estão internadas. Muitas vezes, elas permanecem no uso durante muitos anos e não veem o crescimento dos seus filhos. Os avós acabam se tornando os pais, né? E depois, quando ela sai do tratamento, ela não tem habilidades para poder exercer a função de mãe. Ela já quer exigir, ela não quer ter uma cautela, que é o que nós explicamos lá, né? Existe todo um processo multidisciplinar para que ela, quando saia, ela tenha uma vida normal, apesar de difícil, mas como foi falado no início aí, ela renunciando às vontades dela, com certeza ela vai obter sucesso. Vai ser rápido? Não, porque as coisas não são rápidas. O processo de recuperação ele é muito lento, assim como o processo do tratamento também, por ele ser muito complexo, é um processo lento. Nós não podemos pular do primeiro passo para o quarto passo, sem passar pelo segundo, para o terceiro, onde se fala já de um poder superior, né? Então, é quando a pessoa começa a ter esperança, é quando a pessoa começa a entregar sua vontade, sua vida nas mãos do poder superior, né? Seja ele qual for, porque nós também não pregamos religião, mas sim uma espiritualidade. Aquele que não está bem com Deus não consegue fazer nada bem feito na sua vida. Então, é muito importante a parte espiritual. E uma das coisas que nós percebemos na instituição também, às vezes eu tenho vontade de tirar algumas fotos das meninas fazendo a espiritualidade, né? De tanto desânimo. Você olha para a cara de um, você pensa que está dormindo. Olha para a cara do outro, você pensa que... né, Cláudia? É muito difícil. Estou cansada de estar aqui. Estou cansada de estar aqui. Não tenho comprometimento, como o Edilson falou. E, na realidade, existem muitas recaídas, como o Paulo disse aí, né? Logo no início da apresentação, existem muitas recaídas. Por quê? Porque elas querem continuar fazendo o velho, que elas já conhecem. Elas não querem fazer o novo. E eu costumo dar um exemplo aí, como eu já falei nos vídeos, um sapato novo, um dia ele vai se tornar velho, uma calça nova, um dia vai se tornar velha. Então, a mesma coisa na vida dela aí fora, ela vai começar a se tornar rotina, né? Eu creio que todos nós que trabalhamos, que temos as nossas profissões, nós temos uma rotina. E as mulheres se queixam muito sobre o negócio de rotina, né? Como se não houvesse rotina para as pessoas aí fora, né? Nós temos horário para acordar, horário para chegar, horário para almoçar, horário para sair. Aliás, horário para sair nós não temos, mas temos horário para chegar. Então, elas se queixam muito em relação a isso, né? Ao contrário do homem. Oi? Nesse contexto aí, né, dentro dos fatores que você está falando, e dentro desses desafios, né, que as mulheres encontram no tratamento, né, porque a mulher, ela tem tudo intenso, né? Uhum. A mulher, quando ela se joga, né? A gente vê numa relação, a mulher, ela se joga na relação, né? No casamento, ela se joga. No trabalho também. Então, eu acredito que para a mulher, tudo é mais intenso, né? Eu acredito que também nesse tempo que ela acaba entrando no mundo das drogas, também acaba sendo mais intenso, né? Ela vai querendo mais aquela sensação de recompensa, de prazer. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque tem, assim, dentro dos fatores, né, que a gente encontra de diferenciar o homem e a mulher, porque eu observo que as mulheres têm muitos fatores, Edilson, né? Tem a violência doméstica, né? Tem a gestação que você comentou,
né? Tem vários fatores. Eu queria compreender, né, e colocar o público aqui para compreender um pouquinho desses fatores realmente que desencadeia a mulher a entrar realmente na dependência química, desde a infância até a fase adulta dela. Então, Kátia, eu vou responder um pouquinho pelo Isaías agora, né? É assim, a mulher tem todas essas questões que você falou. Uma das questões principais que a gente observa, que eu observei, tenho observado nesses 9 anos de trabalho com mulheres, é assim, o abuso, a violência doméstica, seja física ou seja verbal, né? É, toda essa questão da vergonha, do preconceito que existe com a mulher, essa Rejeição. intensidade, né, de sentimentos, de emoções. Então, tudo isso torna o tratamento mais difícil pela intensidade dessas emoções e por toda essa bagagem que a mulher carrega, né? A mulher, quando vai para a rua, diferente do homem, né? Ela é considerada como uma vagabunda, como uma prostituta, como uma pessoa sem caráter, né? Como uma pessoa vulgar. E isso fica meio que estigmatizado, né? Na mulher. Para a gente trabalhar toda essa culpa e toda essa vergonha, a gente precisa muito, eu vou falar um pouquinho agora, do que vocês trabalham aí, da ajuda da família. O Isaías disse assim que a gente tem muita ajuda da família, realmente a gente tem. Mas muitas famílias que têm seus dependentes químicos mulheres, têm muita dificuldade em lidar com isso, com o seu passado. E a palavra hoje que o Edilson leu fala muito sobre isso, né? Sobre se desapegar do passado e continuar vivendo a sua vida a partir dali. Muitas vezes o insucesso no tratamento vem por conta desses estigmas. Muitas vezes as mulheres que estão lá se tratando só se veem como adictas ou escravas de alguma coisa. E realmente são. Na maioria delas, elas são dependentes de pessoas. E a gente tem que levar em consideração a questão educacional e social. A gente não pode ficar só preso na questão individual da paciente, né? Existe toda uma questão familiar, social, né, individual, e espiritual da pessoa. Então, a família, às vezes, fica muito presa lá no passado. Eu não estou criticando nem condenando, quero deixar bem claro, mas às vezes se prende muito nisso, ao mínimo sinal de que pode haver uma recaída, ou ao mínimo sinal de que alguma coisa não está como eu gostaria que estivesse. Mas a gente tem que lembrar que o outro é um indivíduo único e nem sempre aquilo que parece que ele vai fazer é o que ele vai fazer. Se eu venho com o passado à tona, eu deixo de viver o presente, deixo de fortalecer aquele indivíduo para que ele consiga viver um futuro, um presente melhor, mais adequado, né? Isso a gente vê muito. A questão do abuso, né, é uma questão constante, tá? Eu vou te dizer. De 200, 300 mulheres, nem sei quantas mulheres eu já tratei, mas 20% delas apresenta a questão do abuso mesmo, né? Do abuso de fato. Outras 20 apresentam a questão da violência doméstica, né? De apanhar mesmo, agressão física. Mais umas 20 ou 30, eu diria, apresentam a questão da violência, da agressão verbal. Então, as famílias não sabem, ou os maridos, irmãos, enfim, quem convive com essa mulher, não sabe lidar com essa questão emocional. E aí, ao invés de ser assertivo, acaba demonstrando toda a raiva do que se espera de uma mulher. O que se espera de uma mulher? Que ela seja comportada, que ela seja
educada, que ela seja limpa, cheirosa, né? Que ela seja submissa. Foi assim que a gente foi criada para ser. Padrão, né? Padrão, né, Padrão, Cláudia? exatamente. Imposto pela É um padrão. sociedade, né? Aí a gente vai entrar na questão social. E muitas vezes dentro da nossa casa, muitas mulheres que não são adictas e que vão conviver com aquela que foi adicta, menosprezam aquela mulher adicta. Deixam com que ela continue a pensar que ela só é adicta. Ela é uma mulher, ela é mãe, muitas vezes, ela tem uma profissão, né? Ela é filha, ela é amiga. E isso tudo é esquecido a partir do momento que ela desenvolve a dependência química. Então, é muito triste, é difícil e triste. Então, as famílias, é preciso uma conscientização muito grande das famílias nesse sentido. Cláudia, tem uma pergunta que a gente vai colocar aí. Lê para mim, diz que eu não consigo ler até ali, não. A pergunta é do Eugênio. Ele pergunta assim: existe alguma estatística de quem tem maior índice de recuperação, o homem ou a mulher? Sim, existe uma estatística aí não muito grande, né? É uma diferença, assim, mais ou menos de uns 15%. Entre os homens, o índice de recuperação ele pode alcançar 40%. E mulher, entre 25% a 30%. Tá? Existe uma diferença, sim, entre a recuperação do masculino para o feminino. O índice de recuperandos masculino ele é maior, mas isso não significa que para a mulher também não dê certo. Né? Muito bem, pode continuar. Essa visão da mulher, né, precisa mudar. É uma questão que hoje em dia está muito em voga e que a gente precisa prestar muita atenção para que a gente não entre num aspecto radical disso, né? A mulher tem todos esses aspectos que nós falamos, mas isso não impede que ela seja considerada com respeito, que tenha uma oportunidade, assim como o homem tem. Muitas vezes os dependentes químicos homens têm mais oportunidades do que mulheres. Eles sofrem menos preconceito, eles sofrem menos desconfiança. Não que a desconfiança não exista para o homem, existe sim e bastante. Qualquer família que tem um adicto sabe disso. A desconfiança, ela vai continuar por um tempo após o tratamento, de acordo com o comportamento daquele adicto. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito lá na clínica, que é cuidar das escolhas, a mulher aprender a fazer escolhas. A mulher adicta tem muita dificuldade em fazer escolhas e ter responsabilidades. É o que o Edilson falou na palavra, que é o comprometimento, né? Então, assim, quando eu tenho um comprometimento maior, eu consigo me manter bem e corrigir os meus comportamentos, mesmo que aconteça alguma coisa, eu não vou dizer no aspecto de uso da droga, mas um comportamento que às vezes eu tinha lá no passado e que às vezes por alguma emoção que eu não percebi, eu acabo repetindo. Se eu consigo ser sinalizada de uma forma assertiva, de uma forma direta, de uma forma que não vá me agredir, porque o que a gente ouve muito é assim: tá vendo? Lá vem você de novo com essa história. Olha você repetindo as mesmas coisas. Esse tipo, eu vou te internar. Esse tipo de atitude da família não ajuda o dependente químico, atrapalha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Enquanto o adicto está fazendo uma mudança lá, seja ele homem ou mulher, a família precisa mudar as suas atitudes, ser mais assertiva, olhar para aquele ser com todas as dificuldades e qualidades que ele tem, para que ele possa se desenvolver bem. Eu não sei se o Isaías quer complementar alguma coisa a respeito disso ou não, mas eu acho que isso é um fundamental
para um bom sucesso e uma recuperação, como o Eugênio perguntou, um índice de recuperação maior, né? A gente pode fazer a nossa parte assim. Então, só complementando o negócio sobre estigma, né? Na realidade, quando foi feito o livro azul, o texto básico dos 12 Passos, ele era um livro assim específico para o público masculino, tá? Aí, com o decorrer, né, do agravamento de mulheres usando mais e mais drogas, porque antes, quando a pessoa estava na droga, falando de mulher, sempre havia uma desculpa, ela está com depressão. Eles nunca assumiam que era um problema com alcoolismo, com drogadição, era sempre algum problema emocional. Então, se escondia muito esse tipo de problema. Agora, de uns 10 anos para cá, as coisas mudaram bastante, né? Hoje nós temos um índice muito grande de mulheres usuárias de álcool e drogas, se comparando quase ao número de homens. Isso é um negócio muito sério. E mulheres até mais velhas, E viu, mulheres gente? até mais velhas, né? E diante da situação, como a Cláudia acabou de falar, tem que haver uma mudança na família. Porque se a família não souber escutar, tá? Escutar o que a paciente ou o paciente tem para falar, porque às vezes ele vai falar da vontade. Ah, eu estou com vontade. A família entra em pânico se não estiver preparada. E o que acontece? Já quer internar sem a pessoa ter usado, pelo simples fato de terem verbalizado que estava com vontade de usar. O uso, ele vai ainda dar vontade durante os 2, 3 anos. É só após esse período que começa uma recuperação mais plena, tá? Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de uma ex-paciente dizendo que ela estava com vontade, ela já estava mais de um ano em recuperação, já está aí fora mais de um ano, né? E que ela ligou pedindo ajuda, mas a família já estava achando isso um absurdo, ela falar que ela estava com vontade. E, na realidade, é mais do que normal a pessoa falar que está com vontade. Principalmente a mulher. E um detalhe, enquanto ela está falando da vontade, ela não está usando, né? Me pergunta, Kátia. Sim, tem uma pergunta da Priscila. Isso, ela pergunta assim, sempre falam que quando temos na família dependentes químicos, a tendência é passada para as próximas gerações. Por que na vida toda eu escutei isso? Boa pergunta, Priscila. Tá? Tá uma lá dos fatores, né? Mas é assim. O biopsico, né? Oi? Tá dentro do biopsicossocial aí. Exatamente, né? Na realidade, nós estamos até conversando essa semana sobre isso, né, Cláudia? Falando sobre genética. Nós temos um fator X, tá? Que tem a predisposição. Assim como numa família tem gente com olhos verdes, outro com olhos castanhos, uns com cabelo lisos, outros com cabelos encaracolados, numa família, às vezes, um membro nasce com a predisposição e outro não. A maioria não. A maioria não. Aí, por isso que existem várias comparações, né? Quando elas estão lá, mas meu irmão usa. Tá, mas ele é um usuário, como eu já falei anteriormente, né? Ele não é um dependente, é completamente diferente. Então, nós não podemos falar que seria de geração para geração. A Cláudia falou sobre o de criança, né? Como é que foi o termo que você usou aquele dia lá? De passar do cordão umbilical. Hereditário, né? Ou então a síndrome de alcoolismo fetal, né? Isso. Isso é uma coisa passada, né, geneticamente. A mulher que usa drogas ou álcool ou qualquer substância, medicação, né, no período gestacional, coloca este bebê, esse feto, em risco de desenvolver a dependência química que ela tem, né? Ou outra, não importa, mas vai desenvolver a dependência química. Isso é um fato comprovado cientificamente. Agora, hereditariamente, eu acho que a questão da Priscila é essa.
Ah, o seu avô é alcoólatra, você também vai ser. O seu tio é um viciado, você também vai ser. Seu irmão é um viciado, você É, também vai ser, se acontece isso. Hereditariamente não há prova científica. é. Sim, né? A gente fala assim que tem também uma porcentagens, né? Tem porcentagens, né? É É, falado sobre isso, né? que Tem um nem depoimento da Priscila que a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Que estão legal. assistindo. Vamos assistir? Vamos. Vamos. Olá, eu sou a Priscila. Eu tenho a doença da dependência química, né? Vai fazer 3 anos que eu estou limpa. A minha história não é muito diferente de outros usuários, né? Passei pela destruição total. Cheguei à falência dos meus sonhos, dos meus projetos, né? Eu acabei com tudo, dentro de 7 anos. Comecei a usar droga, eu tinha 19 anos, grávida da minha filha, né? Da minha primeira e única filha, com o pai dela, né? Eu não conhecia nenhum tipo de droga e eu comecei bebendo, cheirando muito, né? Foi o começo de tudo, né? O começo da grande destruição da Priscila no uso. Quando eu cheguei perto dos meus 23, 24 anos, eu já não tinha mais a minha filha perto de mim. Minha família já estava totalmente longe, né? Porque eu fazia questão disso, não era eles que se afastavam como eu pensava, mas sim eu, né? No final, foi proposto uma internação, né? A minha grande salvação. Me internei, né? Quando eu tinha 25 anos. Hoje eu tenho 31, né? Tenho minha família totalmente reestruturada, né? Hoje eu sou casada, né? Hoje eu tenho minha filha, a guarda dela, né? Hoje a minha família tá toda perto de mim, né? Graças a Deus e da minha mãe que nunca, né? Nunca desistiu de mim, nem ela, nem Deus, né? E Deus só foi me capacitando cada dia mais para o grande projeto dele, né? O grande projeto de Deus na minha vida foi eu ser mãe de novo, ser esposa, né? E hoje, não só minha família de sangue eu tenho perto de mim, mas a minha família de coração, né? Hoje eu trabalho num projeto, né? Eu trabalho na clínica, eu e meu esposo, né? Restaurando vidas, assim como a minha foi restaurada. Graças a Deus, a minha mãe e a pessoas que acreditaram em mim, né? Quando nem eu mesma acreditei, né? Que no começo não foi fácil, né? E não é fácil até hoje, mas compensa quando eu acordo todos os dias, olho do meu lado e vejo a minha grande bênção, que foi a minha filha, né? A graça de Deus, há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, foi a graça dele. Eu ter minha filha perto de mim, né? E ele me reestruturou, físico, mental e espiritual, né? Quem estiver ouvindo, se dê oportunidade. A oportunidade pode ser a única, né? E eu penso assim hoje na minha vida, que essa é a última oportunidade que Deus me deu, de ter uma vida sem o uso, né? Porque antes eu não acreditava que a vida poderia ser melhor sem o uso, sem uma cerveja, né? E hoje eu vejo que a vida é muito mais do que isso. É ver sorrisos, alegria. E eu fazer parte disso, porque eu já fui parte da tristeza de muita gente, do choro de muita gente, né? Minha mãe por anos chorou, por anos ajoelhada, né? Pedindo para Deus, pela filha dela, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus, né? Primeiramente, porque Ele foi meu grande salvador, nunca desistiu de mim. A minha mãe, né? Que é a grande inspiração da minha vida.
e a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigada. Muito bom o depoimento da Priscila, porque ela vem falar um pouquinho disso tudo que nós estamos falando, né? Desses fatores, né? Que o que leva a mulher a entrar na dependência, que no caso dela foi apresentada, né, pelo namorado, né? E o que levou, né? E quais as dificuldades que ela teve no decorrer dessa trajetória e até ela encontrar a recuperação. Hoje ela coordena uma chácara também, né, uma casa de recuperação para mulheres também em São Bernardo, lá no Caçula. A mãe Pelegrina, ela e o esposo dela. Abraço, Priscila, obrigada, viu, por você compartilhar um pouquinho da sua história. E a filha dela está com ela, é a coisa mais linda, e eu acho que é um presente aí para ela e para a vida toda. Com certeza, Nossa, Cátia, você não sabe como eu, como adicto em recuperação há muitos anos, mas é só por hoje que conta, né? Como eu fico feliz de ver um testemunho desse. E quando eu falo que existe vida após as drogas, e nós incentivamos muito as meninas nesse sentido, né? Porque elas chegam totalmente assim, destruídas. Aí, quando vai passando o tratamento, eu peço para que elas se olhem no espelho e vejam como estão, porque aí não tem mais aquele estigma que eu sou uma adicta. Não precisa colocar uma placa, nenhuma tem placa ali. São vidas. E elas podem ser felizes, assim como a Priscila foi. Parabéns, Priscila. Que Deus continue te abençoando e continua firme aí, porque não é fácil, como você disse, ficar em recuperação, mas você está conseguindo. Meus parabéns, viu? É. E ela fala ali de quanto que foi importante a mãe dela não deixar de acreditar nela, né? Estar sempre com ela, né? O papel da família, né? O papel da família é muito importante, né? Nós temos também um outro depoimento, né? Inclusive, a irmã dela ficou internada aí na clínica de vocês. Vamos ver um pouquinho o depoimento dela também? Vamos. Bem, meu nome é Lumari, eu sou familiar, né? Vamos colocar aqui certinho agora. Vamos voltar. Tudo bem, meu nome é Lumader, eu sou uma familiar, né, de um adicto. Eu estava passando por um momento muito complicado com uma irmã minha, né? Uma das minhas irmãs, que ela tem essa questão das drogas, né? Isso ela tem desde pequena. E a gente já tentou muitas coisas com ela, né? Tentava arrumar um canto para ela, tentava arrumar emprego, conversava, né? Tentava ver se ela ia até voluntariamente para a clínica. E muita coisa a gente tentou e não conseguiu, assim. Desde os 15 anos, hoje ela tem 30 e poucos anos, que ela tem essa questão do vício da droga, e depois foi pro crack, né? E aí foi chegando numa situação, ela teve 3 filhos, que estava bem complicada, né? Ela teve 3 filhos, os filhos foram pro abrigo, e aí ela morava meio que, né, fazia algumas coisas com o corpo, e aí ela acabava, no caso, morando em lugares bem difíceis, bem feios, assim, e teve ela estava meio que na rua, né? E aí a gente estava um pouco cansada, porque a família fica cansada. E aí uma pessoa me recomendou o GAFT, eu chegando lá, o Paulo me atendeu muito bem, né? Eu agradeço muito a ele, me indicou a clínica do Isaías, né? Que ali eu consegui juntamos a família, conseguimos um valor para poder fazer um resgate, né? No caso, no primeiro momento, meio que foi a força mesmo, porque ela já não tinha estrutura nem para poder dizer sim ou não, né? Porque ela não tinha estrutura nenhuma, foi desse resgate à força, foi lá na clínica, né? Chegou lá, eles conversaram com ela, tudo. Ela ficou 6 meses lá, eu gostei muito, teve muito ensinamento, né? E isso foi muito bom na questão espiritual, na questão de que a família precisa se tratar, porque se a família não estiver bem, o adicto não consegue se recuperar. Então, ela ficou 6 meses lá, né? Depois ela acabou saindo, e aí agora a gente está tratando ela em casa, dando consciência, a gente
procura, quando voltar tudo, participar de grupos também, e as coisas têm começado a caminhar, mas esse primeiro momento de acolhimento da minha irmã, no caso, foi muito importante, né, porque isso fez com que ela conseguisse se limpar, né, conversar com a gente, eu consegui almoçar com ela, consegui fazer coisas com ela que a gente não fazia há anos, né, então foi muito, muito importante esse acolhimento que teve, esse tratamento que eu tive, tanto do GAFTA quanto da Clínica Isaías, então eu tenho muito a agradecer. E agora a gente está seguindo, né, que é em fé, em oração, e ajuda em fazendo, né, em participando de grupos. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada. Olha que depoimentos, né? Eu acho que é muito riquíssimo Legal. quando a gente coloca depoimentos assim, né? Tanto da dependente como da família, para mostrar que dentro desse contexto os dois adoecem, né? Os dois adoeceram de uma forma e ainda bem que buscaram ajuda e não desistiram um do outro, né? Ela também não desistiu da família e a família não desistiu dela. Ela ficou com Foi uma vocês família aí. que nos... Oi? Ela ficou com vocês aí um tempo, né? Ficou conosco, né? Um abraço, Lumader, né? Para sua irmã, para o seu irmão. Por questão de anonimato, não vou falar o nome da paciente, mas foi uma família que nos ajudou muito. Eles sempre foram muito firmes e determinados naquilo que sempre nas visitas falavam para ela, né? Eu só vou falar o nome do filho dela, se chama Isaías também. Então, quando começava a chamar Isaías, lá não sabia se era o filho, se era eu, né? Então, assim, é fantástico. Ela chegou completamente destruída, como disse a Lumader aí, e saiu bem, graças a Deus, né? Que ela está bem. A gente fica muito feliz com isso, né, Cláudia? Essa família tem um histórico bem interessante. Ela é uma família que chegou bem desestruturada, mas eles chegaram com a vontade de mudar, a vontade de realmente ajudar a irmã a sair daquela vida que ela criou para ela. Uhum. E eles iam no grupo, Paulo falou uma coisa logo no começo, que é das famílias que vão ao grupo para conseguir carimbo, né? Boa. E essa família foi uma família que aprendeu muito no grupo aí com vocês, porque eles iam e a cada visita, né, naquela época tinha, hoje a gente não está tendo visita coletiva, a gente tem visita individual, né? E começou a ter visita depois de 4 meses depois da pandemia. Então, nas visitas coletivas, normalmente a gente faz uma pequena reunião. E eles sempre nos ajudavam muito, porque eles realmente aprenderam a ir no GAFTA. Eles aprenderam como lidar com a paciente, eles aprenderam como lidar lá dentro na clínica, né? Com as regras que muitas vezes a família não aceita, a família acha que é demais, ou a família fica com pena, porque começa a ver o familiar melhorar e aí acha que está tudo bem, né? Ou se sente culpado. Então, o GAFTA ajudou muito essa família e outras famílias que nós já tivemos lá que também participam e participaram do grupo de vocês. Então, a gente é muito grato ao GAFTA também por causa disso, por esse apoio familiar que vocês dão, explicando, ensinando, mostrando com, às vezes, o depoimento de uma outra família, que aquela família não está sozinha, que aquela família pode mudar de atitude, que aquela família pode acolher, como a Lumader falou, né? Nós, num primeiro momento, acolhemos, isso é muito importante. Embora tenha muitas famílias que tenham feito tudo isso e não tenha dado resultado. Mas aí não é responsabilidade da família, né? É responsabilidade da paciente. E eu vou reforçar de novo. Muitas vezes a paciente mulher, que recai muitas vezes, ela já tem um transtorno adquirido mais profundo. Então, a família precisa se informar mesmo e se informar a respeito também do transtorno adquirido por essa pessoa. A gente fala de outras comorbidades, né? Do transtorno de personalidade,
né, da ansiedade, da depressão. E aí eu acho assim, muito importante esse trabalho junto, em conjunto, a família e a clínica, né, dentro da recuperação. Eu acredito, né, eu acho que a maioria também acredita que não há recuperação se a família não tiver junto, né? Eu acho que nós não somos se a família não tiver ali nos apoiando de uma forma ali saudável, né? Então é importante sim a família buscar ajuda, não só o dependente, a dependente, mas a família sim está dentro do tratamento, né? Vocês aí na clínica, vocês fazem esse trabalho com as famílias, né? Sim, nós fazemos quando tem as visitas, né? Nós não temos um grupo específico. Antigamente havia, mas hoje não mais, porque nós temos muita gente de fora, né? Do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Quando tem a visita coletiva, nós fazemos uma pequena reunião, fazemos uma abordagem lá no portão, antes de adentrarem para poder fazer as suas visitas. Mas recomendamos, nós exigimos, nos dias de visitas, que as pessoas apresentem o carimbo. Mas, como o Paulo disse, não adianta só ir na reunião pegar o carimbo e só para marcar a presença na visita. A família tem que mudar. Nós costumamos dizer que nós somos um time. É a família, a equipe terapêutica multidisciplinar para o bem do seu ente querido, seja ele feminino ou masculino. Porque se nós não tivermos o apoio da família, sozinho nós não conseguiremos. Porque a paciente muda, o paciente muda, no entanto, a família continua a mesma. A chance de uma recaída é 95%. Esse é o índice que nós temos, né? Eu vejo também que é muito assim, né? Que quase igual também na clínica masculina. A família vai fazer essa visita e chega lá, a pessoa está bem, né? O dependente está bem, ele está com um rosto bonito, está um pouquinho, pegou peso, né? Já está curado. Está curado, né? Amém, está curado. E a criança vai junto fazer essa visita, e aí a pessoa, né, a dependente, ela acaba no inconsciente dela, manipulando essa família, já estou bem, já estou curada, já estou boa, quero voltar, e a família sem receber o tratamento dela, né, que eu vejo que também é muito importante, né, fazer esse acompanhamento, né, tanto a família, principalmente a criança, né, eu trabalho muito com criança, ainda mais crianças de dependentes químicos, e eu vejo o quanto eles necessitam realmente de fazer um acompanhamento, para entender esse contexto da dependência química que afetou a mãe, que afetou o pai, né? Ele não é um ser invisível, viu? Ele está ali, ele está vendo tudo, né? Como a Cláudia colocou muito bem, até do ventre, né, da mãe lá, a criança está sentindo tudo, né? Ela está percebendo, observando, consumindo. Então tem que ter esse olhar realmente a família, né, Cláudia? Você tocou num assunto bem interessante. A gente tem muitas pacientes com filhos lá, de várias idades, desde bebê até adolescente e adulto, né? E assim, as crianças, elas têm um poder de resiliência incrível, né? Porque muitas crianças vão lá e quando saem da visita, quando saíam, né? Porque agora não tem ido, infelizmente, a gente Coletivo, sente né? muita falta disso. Mas quando elas iam e saíam e a mãe ficava, claro que existe aquela coisa de chorar um pouquinho e tal, sentir um pouquinho, mas elas falavam assim: mamãe, se cuida, logo, logo a senhora vai estar em casa. Então, isso é muito legal da gente ver na criança, né? O quanto a criança apoia a mãe, apesar disso tudo que você falou, Kátia. Ela está percebendo tudo. Tem mãe que fala assim, ai, não fala, como é que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou falar que eu estou fazendo aqui? Ué, ele sabe, naturalmente a criança sabe que você não está bem e que você está precisando de ajuda, né? E ele reforça positivamente essa ajuda que você recebe, principalmente quando vai e vê que a mãe realmente está no intuito de mudar, que está no comprometimento com o tratamento. Então é interessante isso, né? A gente vê esse aspecto da criança.
É muito, muito bom, muito reconfortador. Tem uma pergunta aqui do Eugênio também, que é bom para vocês responderem aí. Isso, o Eugênio ele pergunta, aí na Power, né, na clínica de vocês já tiveram internas gestantes? Já tivemos umas 3 pacientes gestantes, né? Uma de Manaus, uma daqui de São Paulo mesmo, que ficou até o 8º mês, e porque essa poderia ficar aqui e ir embora, né? No 8º mês. E aí nós demos todo o atendimento, eu ia fazer pré-natal, mas essa de Manaus ela teve um período mais curto devido à liberação para pegar o voo, né? De volta para Manaus. E tivemos sucesso, graças a Deus. Pelo menos essa aqui de São Paulo, nós temos notícias de que está bem, mas tivemos sim. Muito bom, viu? Nossa, eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava mais umas 2 horas aqui, né, Edilson? Fácil, né? Nossa, facinho. Pegando um pouquinho do conhecimento de vocês. Maravilhoso, viu? Eu acho que teria que ter outra live, Paulo, para a gente partilhar mais. Oi? Só para distinguir uma coisa, que eu falei do livro azul, né, do texto básico. Sim. Eu gostaria de mostrar o que nós fazemos lá, que é esse livro aqui, tá? É os 12 passos na perspectiva da mulher. É uma linguagem feminina. É uma linguagem feminina que fala muito sobre o eu, sobre relacionamentos, sobre a sua sexualidade e sobre a espiritualidade. Tá? Então, é uma linguagem completamente diferente do texto básico. Tá? Fala o nome de novo do livro. É os 12 passos na perspectiva da mulher. Ok? Esse se consegue na editora. Na Loyola, né? Esse se consegue na Loyola. O livro azul, texto básico, é só nos grupos de apoio mesmo, né? Só nos grupos de NA, de AA. Agora, esse, na perspectiva da mulher, é na editora, tá? É muito bom esse livro. Nós fomos fazer... nós tivemos uma palestra e quem estava fazendo não conhecia esse livro. E aí a Cláudia acabou passando para ela porque ela achou interessantíssimo. E realmente porque é uma linguagem mais apropriada para elas, tá? Como que é o nome mesmo? Estão perguntando aqui. 12 passos na perspectiva da mulher. Muito bom, viu? Inclusive, também vamos indicar já um filme que tem 28 dias, né? Que também fala de uma dependente química que foi se recuperar numa clínica e tem todo um contexto familiar aí, 28 dias. Muito bom também aí para você que está assistindo. Esse livro, Kátia, só para terminar, é um livro que tem uma linguagem diferente no sentido assim. No livro azul, eles falam: admitimos nossa impotência perante que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. É o primeiro passo, né? Na linguagem da mulher, ela usa muito a palavra rendição, porque às vezes a mulher admitir que a vida dela se tornou ingovernável, como ela é muito emocional, como você falou no começo, a gente se joga de cabeça e às vezes a gente não escuta muito bem, né? Tem esse problema de audição. A mulher capta só assim: minha vida se tornou ingovernável, e não que se tornou ingovernável no uso de drogas, né? Então, isso faz com que tenha uma dificuldade maior dela aceitar que ela tem uma doença, mas que ela pode lidar com isso e pode se transformar, e pode ter uma vida governável, né? Isaías, Cláudia, eu vendo o trabalho de vocês, eu vendo o trabalho das comunidades terapêuticas, das clínicas, porque as pessoas falam assim: mas é difícil. Mas aquelas pessoas que vão para a comunidade e entendem, fica mais fácil. Então, esse trabalho que vocês vêm realizando nas comunidades terapêuticas, vocês são uns verdadeiros guerreiros, porque não é qualquer pessoa que consegue, que quer fazer esse trabalho.
e vocês, quando abraçam essa causa, né, pessoas que já vivenciou a ver na família, ou, né, tem uma história. Então, eu fico feliz de fazer parte desse trabalho, porque hoje eu trabalho, o Grupo GAFTA, ele trabalha com as famílias. Então, o grupo está lá presencial, vai 50, 60 pessoas, muitos vão lá buscar o carimbo, e a gente sempre falando da mensagem. E a gente, os grupos de autoajuda, ele tem 2 horas por semana para trabalhar com a família, que muitas vezes as famílias estão mais doentes do que o adicto. O adicto está estragado, doente, mas quando ele vai para a comunidade, ele começa a conscientizar, porque porque as comunidades terapêuticas, eu acompanho, vou dar palestra, você inicia um processo de programa de vida nova. Tudo regras, disciplinas, um respeita a outra, não pode falar palavrão. Na chácara dos homens, eles não ficam sem camisa, se chegar uma visita. Então, eles têm um respeito um pelo outro. Tem aquelas confusões, às vezes, mas tem regras e disciplina. E as comunidades das mulheres também, eu acompanho a Mãe Peregrina, são uma cuidando da outra. Então, os grupos de autoajuda, famílias que estão acompanhando, a gente tem 2 horas por semana. Para você chegar lá e ter... Oi? Pouco tempo. Pouco tempo. Aí imagina, se a família não participa, aí no dia da visita fica às vezes difícil. Ela vê a pessoa bem, diferente, boazinha, porque o dependente químico é um amor de pessoa. Você dá vontade de pegar e levar para casa. Entendeu? A gente sabe isso aí. Tanto faz as mulheres ou o masculino. Então, eu falo, o grupo de autoajuda também tem uma grande missão de orientar as famílias. Olha, não é que às vezes o Paulo é chato. Eu falo, família que quer um bom resultado tem que ajudar, tem que participar. Vai no Google, participa, busca informações. Mas nada melhor do que você ver um depoimento, que você vê uma mãe chegando lá. Um dia a mãe chegou totalmente destruída. Aí ela participa de 10 reuniões, ela tem uma outra história. Mas compreender a doença dela, né? Começa a compreender outra história. Então, eu vejo essa parceria da comunidade Grupo GAFTA, junto com a Power, né? Uma comunidade que eu falo assim, né? Dentro do Grande ABC. E muitas pessoas não conhecem. Então, eu vi aqui que tem bastante psicólogos, assistente social, tem pessoas que estão pré-candidato a vereador. Meus irmãos, conhece a comunidade. Às vezes você valoriza a coisa que está no outro estado. E dentro da nossa cidade, do Grande ABC, tem uma comunidade fazendo um trabalho que ele se doa. Esse casal aí que está aí hoje, eu vi várias pessoas que já ficou gente lá na comunidade deles falando, nossa, esse casal são fantásticos. Então, isso que engrandece o Grupo GAFTA. Isso, Kátia, que hoje a Kátia está se formando psicóloga, só falta pegar o CRP. Ela tem outra especialização, vai ser uma psicóloga, mas eu quero mostrar para ela, não tenha medo. Deixa o amor falar mais alto. O amor fraterno. É o que vocês estão fazendo. Então, estou muito feliz, viu, Isaías? Aqui o pessoal está agradecendo muito a participação de vocês, viu? Depois, se vocês puderem entrar lá e responder todo mundo, a Miralda, o Val, o Adriano, o Léo, Jocelina, Estelina, Márcia, a Leda também, que é uma dependente que ficou também na Mãe Peregrina, hoje está há 5 anos. Né, linda, escreveu um livro. Deus, fez um livro da história dela. Leda, beijo de coração. É muito linda a história de cada um aqui. Então, eu vejo que cada um, se for poder contar a sua história, tem uma história, né? É muito linda a participação da maioria das pessoas que estão aqui participando. A gente só tem que agradecer, mas a gente tem um tempo, né, amor? Mas a gente queria falar do sorteio, mas antes do sorteio, a gente queria falar do nosso projeto. Né? Dentro desse projeto, tudo dentro desse contexto que acontece na família, dentro desse contexto que acontece no nosso meio, a gente tem um projeto, Expor Balé Tua Vida, que é um projeto que atende 92 meninas, e essas 92 meninas, todas elas têm uma historinha, né? Tem algumas que têm, sim, a dependência química instalada, tem umas que têm o problema da família disfuncional, tem uns que têm o problema de algum transtorno, alguma dificuldade, e tudo bem, né? Então, a gente, nesse trabalho da dependência química, a gente teve esse olhar, e hoje a gente está abraçando essas meninas. Elas fazem balé todos os sábados, lá na Serraria, Diadema, só que agora nós
estamos em pandemia, não está funcionando, mas está acontecendo online. E nós continuamos pagando essas profissionais que estão dando aula online, não paramos de pagar, né? Então, a gente tem uma vaquinha aí e vocês podem contribuir com a gente, ajudando, né? Graças a Deus, né, Kátia? Esse mês de agosto, eu consegui o valor para pagar para os professores. Então, amanhã eu vou estar pagando para os professores, graças a você, né? Que está ajudando um pouquinho. Esse pouquinho só, vocês acabam. Quem ajudar agora, a gente ajuda para o mês que vem. Porque mês que vem a gente vai ter que lutar de novo com esse pouquinho para pagar os professores. Se caso eu não conseguir pegar o dinheiro, eu tiro do meu bolso. Antigamente, eu tirava para gastar com R$500 na boate, na bebedeira. Hoje eu tiro do meu bolso com o maior prazer, porque vale a pena. E esse projeto é muito legal, né? Porque ele não trabalha só com a criança, ele trabalha com a família. Eu até, quando eu coloquei esse nome, Expor Baleto Vida, eu coloquei expor porque expõe um pouquinho a vida da criança dentro do balé, né, e buscando a família. Aí a gente criou esse nome, Expor Trabalhando Baleto também no Vida. anonimatos, né? Não fala de quem é a criança, quem é, né? É anonimatos. A gente ajuda as famílias. E é isso aí, quem puder contribuir, a gente agradece de coração e que vocês recebam o dobro. Muitas pessoas, às vezes, não sabem, né, mexer com isso aí, né? Entra em contato, vai no Grupo Gafta, pega o nosso contato, porque, R$5, imagina, 100 pessoas dá R$5. Então, gente, não é muito, é um pouquinho, R$2. Paulo, não consigo ajudar R$20? R$5 ajuda. Eu somo esses R$5, deu R$500, mais o que depositou, tem mais de R$700 na minha conta. Então, eu vou pagar para os professores, vou estar fazendo esses brindes para ajudar você. Também, Kátia e Edilson, todos os encontros do Grupo Gafta, todas as lives, a gente está fazendo um sorteio. E está sendo engraçado porque tem pessoas de longe ganhando. Domingo passado, quem ganhou o lanche foi lá de Rio Grande do Norte. Foi engraçado que que ela participou, deu comentário, ganhou. Aí ela deu esse presente, que eu fazia aniversário na segunda-feira. Foi então, Paulo, você viu, eu joguei, voltou para mim. Olha que benção. Ela deu de presente, né, o lanche para nós, né? Eu amei, adorei. Então foi uma graça. E aí eu avisei no domingo passado que quem participasse, deixasse um comentário, a gente ia sortear a Bíblia. Então hoje a gente vai sortear uma Bíblia. Quem participou no domingo passado vai ter um sorteio da Bíblia. O Edilson, parece que já está no jeito, Edilson? Já está no esquema aqui. Então, e que esse dinheiro também que vocês contribuem com a vaquinha sobrou. É o dinheiro que a gente tira para comprar a Bíblia, para comprar alguma outra coisa, para a gente estar fazendo esse sorteio aqui. Então vamos lá, Edilson, quem vai ganhar a Bíblia? Vamos lá. Na postagem, né, do vídeo da semana passada, tivemos 273 comentários. Qual o tema que foi domingo passado, lembra? Falamos sobre a comunidade. A cultura e a dependência química, dificuldades e acessibilidade para a comunidade surda. Foi muito bom. Nós tivemos a Kátia e a Regimara, né? Sim. Isso. Então, quem vai ganhar essa Bíblia, sai então? Fazer uma propaganda, quem não viu, pode ver, né? Sim, sim. Isso. Todas as nossas lives estão salvas no YouTube. Na rede social do Grupo Gafta, tanto no YouTube como no Facebook. Grupo.gafta. Simples assim. Bora no sorteio? Então vamos sortear, vamos ver quem vai ganhar. Será que a gente conhece a pessoa? Aí não vale, porque foi o próprio Grupo Gafta que ganhou. Quem é? Então vai de novo. Não, então vamos vai sortear de novo. Vamos sortear de novo. Pode de novo. Aí deu para ver que a sorte está aqui, hein? Vamos lá, vamos repetir aqui. Deixa eu voltar aqui para repetir o sorteio. Aqui é tudo ao vivo, né? No vale nós vamos ganhar, né? É verdade. Quem sabe é a gente. Com certeza. Não, aí vocês vão vai concorrer de novo. Vocês vão correr semana que vem. Aí volta para vocês. Vou mostrar tudo ao vivo e a cores aqui para vocês. Como é que funciona aqui o site, hein? Tem que validar aqui no Facebook. E aí a gente copia o link, né, do vídeo da semana passada. E é bom que a pessoa já aprende para fazer, Isso, né? Se quiser fazer um sorteio aí na sua postagem aí, é fácil. A gente não está fazendo propaganda do site, mas é bem prático. O Edilson está dando uma tutorial aí, gratuita. Vamos validar o link, visualizar. Só falta o Gafta ganhar de novo. Aí vale, hein?
Então vamos lá, tá aqui de novo, ó. Foi o Gafta? Não, vai. 273 comentários. Vamos lá, tá, vou Vai clicar de aqui no novo. botão sortear. Pananã. Vamos. Eita, ele quer que o grupo Gafta ganhe mesmo. Não acredito. Aí, ó. O grupo Gafta ganhou de novo. É porque você. Ou o site tá com problema, né? Então a gente pode doar para a clínica, né? A gente pode doar para a clínica. A gente vai doar para vocês, tá? Para vocês doarem para alguém. A gente vai fazer uma visita à comunidade de vocês em breve e eu levo a Bíblia para vocês lá para as meninas. Ótimo, a gente vai esperar vocês lá, então. Para a comunidade. E assim, ó, agora quem deixou comentário hoje vai concorrer a uma pizza pro próximo final de semana. Então, domingo que vem vai ter um sorteio, uma pizza deliciosa. A gente vai acabar essa live agora, já vai trazer uma para nós aqui. Lembrando, se for longe, pode também compartilhar conosco. Se for longe, pessoas de longe, pode nos agradecer, a gente deposita o valor da pizza. Ok? Legal. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, falassem, né, um pouquinho da clínica e finalizasse aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Pela oportunidade que nos foi dada, por poder ajudar algumas pessoas, né? E, assim, a gente está esperando vocês lá de coração, tá? Vocês serão muito bem-vindos. E nossos contatos, telefone fixo lá é 4354-0631. Então, é 011-4354-0631. No Facebook, também tem a Clínica Power, né, Cláudia? Isso. E também no YouTube, nós temos o nosso canal Clínica Power, tá? Lá tem vários vídeos que a Cláudia faz, que eu faço, esclarecedores também, mais voltado para as famílias, ok? E tem o nosso site, que é www.clinicafemininapower, tudo junto, né? .com.br. Lá tem todos os nossos registros, todos os nossos telefones, todos os nossos contatos. Estamos à disposição. Kátia, se você me permite, eu gostaria de contar uma história rapidinho, para terminar, para a gente refletir um pouco. É uma história que eu ouvi hoje, que diz assim, que dois monges budistas vinham caminhando, né? E ao chegarem num rio, eles iam atravessar o rio, mas tinha uma mulher que não conseguia atravessar e pediu ajuda para eles. E o monge mais jovem disse assim, a gente não pode ajudar essa mulher porque da nossa religião a gente não pode tocar numa mulher, né? E ele atravessou o rio, e o monge mais velho chegou próximo da mulher, ajudou a mulher a atravessar e continuou andando, né? E o monge mais novo, vendo isso, questionou o monge mais velho, dizendo, mas como é que o senhor fez uma coisa dessa? O senhor sabe que isso não nos é permitido fazer, né? Ele falou assim, mas eu não entendo, por que você está perguntando de uma coisa que eu já fiz, ela já foi para um lado, eu já estou indo para o outro? Qual é o problema de eu ajudar, né? E continuar a seguir o meu caminho? Então, muitas vezes a gente fica preso no passado com questões que já não nos servem mais, né? E a gente fica apegado àquilo. Então, o grupo de apoio de família tem muito essa função, ajudar a família a se desapegar do passado, a continuar a sua caminhada, contando e tendo esperança de que existe uma nova vida possível se eu me modificar. Eu tenho que me modificar antes de todo mundo. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada mesmo. Amém. Gratidão, viu? Linda história. Obrigada a vocês aí por contribuir um pouquinho do conhecimento conosco. Agradeço também a vocês, Paulo, Kátia, agradeço a Cláudia, ao Isaías, né, por essa partilha que nos enriqueceu muito aí, né, a gente vê pelo comentário das pessoas aí. Deus abençoe vocês aí pelo trabalho de vocês, né, e é isso. É isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aí, né, no Facebook, que foi
muito bem, né? A participação, todo mundo comentou, deu parabéns. A gente fica muito grato, porque a gente sabe que está dando certo, né, Edilson, né, Paulo? Se vocês estão contribuindo, estão respondendo, estão participando, é sinal que está dando certo. Então, gratidão para vocês aí que ficaram esse tempo todo conosco, né? E se é bom para mim, se é bom para você, compartilhe. Essa live vai ficar salva. Vocês podem compartilhar com as famílias, porque é muito bom quando a gente adquire conhecimento e sabe passar para o outro. Porque não é nada válido eu saber e não saber passar, né? Então, gratidão para todo mundo, para vocês aí, o casal, que contribuíram com o seu conhecimento. E um ótimo término, né, de final de semana e uma boa semana aí para vocês todos. Eu quero agradecer também. Amém. Eu quero agradecer também as famílias que estão acompanhando, muitas pessoas que participam da comunidade Power. Eu estava acompanhando aqui, bastante pessoas que acompanhou. Se for possível, depois responde lá algumas pessoas que deixou as perguntas. Quero agradecer esse público que vem acreditando no Grupo Gafta. Tem bastante famílias minhas de sangue que está acompanhando, e pessoas que, às vezes, muitos nunca foi no grupo de autoajuda, mas através da live está participando. Tem pessoas lá de Minas, tem pessoas, minha tia que nasceu, assim, queridas, que tem mais de 17 filhos. Ela tem 92 anos. Diz que ela acompanhou uma live nossa que está encantando com a abertura, com a palavra. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ela tem 17 filhos, tem 92 anos e ela participa dessa live. Olha aqui, onde que a live está chegando. Então, para mim, isso nunca é tarde. Então, para mim, isso é emocionante. Tem pessoas lá de Ipanema, tem pessoas de Caratinga, pessoas do Ceará, tem pessoas do Rio Grande do Norte, Santa Catarina. Do Taparuba, onde eu estava lá. Então, gente, a dependência química, ela faz um estrago, ela deixa pessoas, né, criticando, julgando, mas através da dependência química, eu conheci pessoas igual vocês, pessoas igual o Edilson, né, que eu já conheço desde a infância, a família, mas conheci pessoas maravilhosas que vêm fazendo história na minha vida. Então, através dessa doença, Deus tem me dado a oportunidade de eu conhecer pessoas maravilhosas, comunidades terapêuticas, que muitos pensam que é clínica para doido. Meus irmãos, tem uma oportunidade, se você, onde que você estiver no Brasil, vai conhecer uma comunidade terapêutica. Antes de criticar uma clínica, vai lá conhecer. Antes de você de criticar um CAPS, antes de você criticar um grupo de autoajuda, vai lá conhecer. Ali a gente aprende a unidade, aprende a respeitar. Quando um está falando, o outro ouve, sem julgamento, sem crítica. Então, essa live, eu peço perdão a você que está nos acompanhando, demorou mais de uma hora e meia, mas a gente tem que é um bate-papo muito para falar. Bill e Bob, o fundador, grupo de apoio, né? O fundador de tudo isso, de grupo de apoio, de autoajuda, eles ficaram, o Bob, o Dr. Bob falou assim, ó, eu só tenho 15 minutos para atender você. O Bill estava desesperado, querendo usar. Gente, ficaram 6 horas conversando. Verdade. E nós também. E não é diferente da gente. Então, a gente está aqui hoje nessa live, mais de 1h30. Eu espero que tudo que foi falado aqui, que seja para a honra e glória de Deus, de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa dar sabedoria para essa mãe que está desesperada, para esse pai, para esse jovem. E a gente fala, Edilson, Kátia, e Isaías e Cláudia, o segredo está na próxima. Caramba! Hoje foi bom, imagina a semana que vem. Se prepare, tá? A gente finaliza assim, ó. Eu seguro a minha mão na sua e uno no seu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. Até domingo que vem, se Deus permitir. Amém? Boa semana a todos. Obrigado, até mais. Tchau. Uma ótima noite, amados de Deus. Tocar esse louvor, eu seguirei. Eu vou deixar-me guiar
e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, tua mão me sustenta. Tua graça me basta, tua mão me sustenta. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Tua graça me basta.